Queremos ter uma palavra também para cada um de nós, uma palavra que possa naturalmente trazer paz, trazer conforto, trazer alegria aos nossos corações. Neste momento de luto para tantas famílias no mundo, em que tantas pessoas estão a ser atacadas por esta adversidade tão grande desta pandemia, deste vírus, e que nós naturalmente queremos trazer uma palavra de esperança para as nossas vidas. A todos os que assistem este tempo, é de facto importante nós compreendermos que Deus nos ama. Nós somos absolutamente amados pelo Senhor. E eu gostava hoje de falar sobre um homem que via Deus no seu tempo. Ele ainda não tinha uma visão plena, completa daquilo que nós hoje como igreja temos, pois ele chama-se Davi, foi rei de Israel. Ele foi um homem que foi pastor, inclusive de ovelhas, e que Deus o levantou ao nível mais alto de uma nação para a poder orientar e guiar. E este homem, jovem na altura, ele pôde trazer à sua vida a experiência do que era realmente ser pastor. Ele tornou-se um pastor de ovelhas. E ele via Deus, ele olhava Deus, ele considerava Deus como o seu pastor. E o Salmo 23, que podíamos declamá-lo, recitá-lo de cor, ele é tão profundo que ele exclama num dos seus poemas, numa das suas canções, ele exclama com toda a veemência este salmo, que eu gostava nesta noite trazer este salmo à nossa vida. E ele declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E leia comigo este verso. Ainda que eu andasse pelo vale, pela sombra da morte, ou pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Note como ele exclama, como ele declara que Deus é o seu pastor. O tema desta noite é, sem dúvida, nós convidarmos Jesus Cristo a ser o nosso pastor. Davi, ele percebia que Deus era o seu pastor. E naturalmente que há algumas verdades que podemos extrair deste pensamento aqui, quando ele revela que o Senhor era o seu pastor. O Senhor é. Há uma coisa que eu sempre digo quando falo deste salmo. Ele não disse que o Senhor era o seu pastor, nem que o Senhor será o seu pastor. E o tema desta meditação é um apelo, um convite a convidar o Senhor para ser o teu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Isto é um presente contínuo. E Deus precisa de ser o teu pastor para que tu possas declarar uma vida de vitória, uma vida de alegria, tal como podemos contemplar neste salmo. Quando nós olhamos para estas verdades, encontramos ter Jesus como nosso pastor. Eu gostava que vocês entendam esta metáfora do pastor. Mais tarde, em João 10, Jesus Cristo, e estamos a falar mais tarde, estamos a falar cerca de 1000 anos depois do salmista, Jesus veio à terra e Jesus declarou estas palavras para nós entendermos a necessidade que temos de ter um pastor. Ele diz que todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores das ovelhas e não ouvem a minha voz. Mas logo mais ele diz, o verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão
a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha o que diz a seguir. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O versículo 14 de João 10, ele declara: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. É profundo. Então, quando eu olho para este convite, este apelo que eu estou a fazer nesta noite, eu olho e falo para que cada um de nós possa convidar de facto Jesus a ser o seu pastor. E quando Jesus se torna o nosso pastor, nós temos, nos tornamos pessoas completamente seguras, bem resolvidas. E muitas vezes, porquê? Porque todo o ser humano, ele precisa de conforto, ele precisa de ser guiado, ele precisa de ser ensinado, ele precisa de ser, sentir um conforto profundo sobre algo que possa proteger a sua vida presente e futura. E Davi tinha esta noção, uma noção do Senhor como um pastor. E ele sabia, porquê? Porque repare, Davi, ele tinha já lutado contra grandes feras para defender o seu rebanho. Davi sabia que um pastor guia as ovelhas, um pastor protege as ovelhas, um pastor gera confiança nas ovelhas. E nós, quando temos o Senhor Jesus, quando temos Deus como nosso pastor, nós passamos a ter uma vida bem resolvida. Porquê? Porque nós temos alguém que sabemos que cuida de nós. Eu quero dizer para todos os que podem assistir a este vídeo, Deus cuida de ti. Deus é aquele que cuida da tua vida, é aquele que está olhando para ti, mas há uma necessidade de entrarmos pela porta. Há uma necessidade do homem aceitar o convite de Jesus. Quando ele disse em João 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Note que o texto ele fala, vinde a mim. Há uma necessidade do homem entrar pela porta das ovelhas. E que Jesus em João 10, se tivéssemos tempo, se fôssemos meditar de uma forma mais à vontade, iríamos explicar de uma forma bem profunda este contexto que o Senhor Jesus disse. Primeiro então eu gostava que tu convidasses Jesus para teu pastor, porque o salmista Davi, ele tinha uma profunda noção do que representa ter Deus como seu pastor. Jesus quer ser o teu pastor, porque ele é aquele que dá, diga comigo, a vida pelas ovelhas. Jesus dá a sua vida por cada um de nós. Nós somos aquele, e é mais incrível, porque Jesus deu mesmo a sua vida por cada um de nós, para garantir uma salvação plena, para garantir uma eternidade com Ele, para garantir o perdão dos nossos pecados, para garantir uma vida de paz e alegria. O homem pode ter o dinheiro que quiser e não tem paz. O homem pode ter a fama que quiser e não se sente seguro. Mas em Cristo, em Deus, nos sentimos seguros. O segundo aspecto importante a considerar é, sem dúvida, depositar nossa total confiança no nosso pastor. Se convidarmos Jesus a ser o nosso pastor, vamos confiar de uma forma plena. Ele, porquê? Porque Ele nos sustenta. Diz o texto que nada me faltará. Mas também diz no verso de número 2 que Ele nos sustenta, nos deita em águas tranquilas, nos faz levar a pastos verdejantes. Isto é, Ele nos alimenta fisicamente a nossa vida. Ele cuida de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que Deus nunca se viu um justo a mendigar pão. Porquê? Porque quando nós temos Deus, Deus nos sustenta, tal como Davi tinha esta noção real do que significava ser pastor. Era Davi que levava as ovelhinhas do pai a chegar ao pasto. E assim ele podia dizer que Deus era aquele que lhe fazia deitar em verdes pastos e que lhe guiava de forma mansa e tranquila. Uma vida de tranquilidade, a pastos verdejantes e águas tranquilas. Também encontramos que Davi, ele sabia que Deus podia
ao depositar a sua plena confiança em Deus, ele sabia que Deus o encaminhava em todas as coisas. Ele tinha uma tranquilidade da presença de Deus. A presença de Deus na vida dele era contínua, por isso que ele nos encaminha, ele nos guia, ele nos leva a qualquer lugar e nos protege. Ele também tinha Deus como o seu protetor. E também diz outra coisa. Portanto, eu sei que muita gente está com problemas graves de saúde, e eu quero dizer aqui que há tantos problemas de saúde, não é só o coronavírus, não é só esta pandemia que o mundo tem, já houve bem piores e mais mortíferas, mas nós temos que entender que Deus nos quer proteger. E mesmo que não proteja a nossa vida de um vírus, de uma gripe, e até de morrermos, Davi tinha na sua visão Deus como um protetor. Até na morte, até na vida, protegendo-o em todas as áreas plenas da sua vida. A sua confiança estava em Deus. Por isso que ele diz que ele o protegia. E no versículo de número 4, se a memória não me rouba, ele fala algo que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então Davi olhava para Jesus, embora não tivesse uma visão plena de Jesus, embora ele apontasse para Jesus, e tantos salmos apontam para Jesus, e este é um dos que aponta para Jesus como nosso pastor, ele sabia que Deus, ainda que ele tivesse a passar pela morte, eu quero dizer a quem estiver a passar pela morte, que possa, ou que a suspeita de morte esteja sobre a sua casa, eu quero lhe dizer que ele diz que ainda que estivesse no vale, e a morte é considerada o vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Davi tinha a noção que o pastor estava ali, estava com ele. Prezados amigos e irmãos, que nós possamos ter esta visão de Jesus, a visão de quem está conosco, mesmo na adversidade, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo quando as coisas não dão, que nós possamos ter a consciência de que Deus está presente. E continuando a nossa meditação, ele também tinha uma noção de não ter medo. Por isso que ele diz: não temerei mal algum. E é importante não ter medo. Eu tenho meditado, e sempre as nossas lives nesta fase, eu tenho falado muito sobre isso. Não ter medo. Deus é bom. Jesus Cristo é bom. A palavra de Deus diz que provai e vede que o Senhor é bom. Dos medos, ele também não tinha medo, porque tinha consciência de que Jesus estava com ele. O último aspecto que eu quero falar da área da nossa confiança, convidar Deus a ser o nosso pastor, para termos uma confiança plena em Deus, em qualquer circunstância. Eu quero dizer, Davi, no versículo a seguir, ele até diz uma coisa que para mim é incrível, que é, ele tem uma noção que Deus podia preparar um caminho para restaurar relacionamentos, para restaurar problemas com os seus inimigos. E, meus amados, eu quero vos dizer, ele pediu ao seu pastor, que era Deus, o favor de o ajudar para amar, para perdoar, para poder ter uma relação com os seus adversários. Nós temos que entender que nós, como cristãos, nós não podemos ter inimigos em nosso coração. Podemos ter inimigos de fora, mas dentro de nós não podemos ser inimigos de ninguém. Temos que amar, perdoar, restaurar, porque o objetivo de Deus, e quando Davi olha para este texto, ele recorda-se, quando Davi ele escreve este poema, ele vê quantos inimigos se levantaram contra ele, quantos inimigos quiseram matá-lo, quantos inimigos quiseram destruir a sua vida. Mas aquilo que é mais incrível, ele sempre procurou viver uma vida tendo Deus como seu pastor. Naturalmente, Davi cometeu imensos erros, mas ele podia dizer para que Deus preparasse uma mesa perante mim,
na presença dos meus inimigos. E no contexto judaico, a mesa é algo de comunhão, é algo muito profundo. Só está à mesa quem se relaciona connosco, quem é amigo, quem faz parte. E por isso que a igreja tem mesa, tem a ceia do Senhor. Jesus se assentava com os discípulos e a igreja primitiva partilhava o pão uns com os outros, porque a mesa é algo de comunhão e intimidade. Então, que nós possamos também ter nesta noite uma noção de que Deus quer restaurar os teus relacionamentos. Tu tens imensos inimigos. Tens os inimigos do teu, que muitas vezes é o teu próximo. Tens inimigos que és tu próprio. Tu és o pior dos teus inimigos, que queres fazer o que não deves. Mas tu também tens os inimigos, pode ser a saúde, a doença, a crise financeira. E Deus quer ajudar-te a libertar-te de todos os teus inimigos. Embora Davi não está a falar de dinheiro, não está a falar de doença. Aqui ele está a falar mesmo de relações humanas, daquilo que é mais difícil de preservar, as amizades, a união da família, em que o próprio Senhor Jesus tinha uma noção real da família, porque ele disse que os maiores inimigos do homem é a sua própria família. Muitas vezes é a família que se torna os nossos maiores inimigos, e muitos que estão a assistir a este vídeo poderão dizê-lo, mas que nós possamos nesta noite convidar Jesus Cristo a ser o nosso pastor. Por fim, eu queria os meus 3 aspectos, que são: o primeiro, Jesus como nosso pastor, o convite; o segundo, depositar nossa total confiança no nosso pastor; e o terceiro aspecto que eu queria falar nesta noite, para não ser longo, é a alegria pela presença do nosso Deus. E esta é uma revelação incrível, porque Davi no Salmo, no versículo 6, ele começa a falar algo tão precioso, que diz certamente que... peço até anterior, que ele diz que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E é incrível o versículo 5, que ele diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isto é tão interessante, este versículo, ser no mesmo contexto dos inimigos. Porquê? Porque é necessário o óleo. O óleo na Bíblia representa a presença de Deus, a unção de Deus. O óleo representa aquilo que quebra o jugo. O óleo representa aquilo que representa a presença real de Deus. No Novo Testamento temos uma noção do óleo, que é da unção dentro de nós. Mas no Antigo Testamento havia uma noção de fora, tanto que se ungia os reis com óleo, com azeite, ungia-se os sacerdotes, os profetas, tudo isso era ungido. E no Novo Testamento, até para que a visão do óleo, do azeite, da presença de Deus não se perdesse, até se unge os doentes com óleo e se consagram pessoas com óleo. Note que todas as peças foram ungidas do tabernáculo, do templo, com óleo, porque ele tinha a noção de que ele precisava que a unção, a presença... E o Senhor Jesus disse: eis que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar aos espíritos em prisão, para pregar aos cativos, para curar os enfermos. A unção, o óleo. E ele tinha esta paixão pela presença de Deus. E quando Deus é o nosso pastor, nós temos prazer nele. E o óleo também representa uma coisa incrível, que é saber que Deus está dentro, junto conosco. E nós precisamos desta revelação, desta paixão. Davi era um apaixonado por Jesus, por Deus neste caso. Davi era um apaixonado pela presença. E neste contexto da alegria da presença, ele termina o Salmo no versículo 6. Este Salmo, ele diz que certamente que a bondade, isto é, que a bondade de Deus, o coração de Deus, o caráter de Deus vai estar dentro de mim, porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Isto é um princípio que ele cria. Ele quer que a bondade, a misericórdia de Deus possa estar com ele todos os dias. E depois diz uma coisa linda: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele desejava muito a casa, o lugar, o tabernáculo, porque na visão do Antigo Testamento, o tabernáculo era o lugar máximo da presença do Pai, de Deus, do pastor. Porquê? Porque no tabernáculo estava lá a Arca da Aliança,
estava o altar dos sacrifícios, estava a pia de cobre onde se lavava o sacerdote, estava o lugar santo onde tinha a mesa do pão, da proposição, tinha o candelabro, tinha todos aqueles apetrechos que tinham significados espirituais. Tanto que ele mais tarde diz, em outro salmo ele declara: bem-aventurados os que estão plantados na casa do Senhor, porque a casa do Senhor lhe trazia prazer. E nós temos que ter prazer em Deus. Neste tempo em que estamos retidos em casa, que o nosso prazer seja a sua presença, seja a comunhão com Ele, seja aprender da sua palavra, seja buscá-lo com todo o nosso coração, seja partilhar as coisas boas entre os nossos amigos nas redes sociais, seja partilhar na família aquilo que é mais importante. E Davi tinha uma revelação pelo prazer da casa. E algumas traduções dizem: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Porque não há nada mais prazeroso para Davi que era a presença de Deus. Por isso que ele declara, não é? Oh, quanto me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ainda diz o Salmo, aqui ele dizia mais: todos os dias eu estarei na casa do Senhor, todas as noites. E ele tinha um prazer imenso na casa do Senhor. Amados, nesta noite, que nós possamos, ao terminarmos esta meditação, possamos convidar Jesus Cristo como o nosso pastor, como aquele que tem poder para nos ajudar, aquele que tem poder para resolver as nossas situações, aquele que nos quer abençoar de uma forma completa, de uma forma plena. Basta para isso convidar Jesus ao teu coração. Que nesta noite nós possamos, meus caros amigos, irmãos que nos assistem, outros que irão assistir, partilha este vídeo, partilha esta live. Vamos também colocar só a meditação no Facebook, peço desculpa, no YouTube da ICIR, para podermos partilhar só a parte da meditação, mas aqui no Facebook ficará todo o tempo, mas que nós possamos com todo o nosso coração, com todo o nosso desejo, buscar a Deus e desejar que Deus seja o meu pastor. Se algum de vocês, no lugar onde se encontra, quiser receber Jesus como seu Salvador, eu vou-te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Se queres colocar Jesus como o teu pastor, se precisas de uma Bíblia e não a tens, se te falta recursos para a comprar, podes pedir que nós oferecemos-te uma Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é a verdade e ela pode libertar o homem de qualquer problema. Que nesta noite tu possas tomar a nobre decisão de colocar Jesus como teu pastor, para que tu possas tê-lo como teu pastor, para que possas depositar total confiança nele e para que possas ter alegria na sua presença. Seja quando estás a ler a sua palavra, seja quando estás com os irmãos na igreja a cantar, a louvar, a ofertar, seja quando tu estás no teu trabalho, com os teus amigos, com aqueles que até irão fazer chacota da tua fé, que tu possas nesta noite convidar Jesus a ser o teu pastor. Eu vou orar por cada um dos presentes e eu queria que tu fechasses os teus olhos e orasses comigo a oração que eu vou fazer. Eu vou orar e tu vais repetir, para que a oração que nós estamos aqui a fazer possa produzir um efeito eficaz. Porque a Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Então eu quero nesta noite convidar-te a confessar Jesus Cristo como teu Salvador. Vamos fechar os nossos olhos. Se estiveres sozinho, se te sentires confortável, porque não, dobra os teus joelhos no teu sofá, à beira da tua cama. Se estiveres acompanhado em grupo a ver esta meditação, que possas, se não tens vergonha, de levantar as tuas mãos, colocar-te de pé na tua sala e fazer a oração que eu vou fazer. Ora comigo nesta hora e diz: Pai nosso que estás nos céus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Eu quero te entregar a minha vida. Eu quero que o Senhor possa conduzir-me. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Nesta hora, Espírito Santo, tu possas perdoar-me, trazer paz ao meu coração, trazer a esperança à minha vida.
que neste tempo adverso e que muitos estão em pânico e cheios de medo, que eu possa ser como Davi. Ainda que eu esteja a passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu oro em nome de Jesus nesta noite e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Deus, o meu Senhor, o meu pastor, o meu guia, o meu protetor, aquele que a partir de agora irá dirigir os meus passos. Por isso que nesta noite eu entrego a minha vida a Jesus e confesso que Ele é o meu Deus. Amém. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro por todos aqueles que confessaram-te como Senhor e Pastor. Eu peço a Tua proteção, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão doentes. Eu oro em nome de Jesus para que nesta hora possas curar toda a enfermidade. Nesta hora possas curar os cancros. Nesta hora tu possas curar todos aqueles que tiverem coronavírus. Que nesta hora possa haver uma avalanche do Teu Espírito para curar toda a enfermidade. E todo aquele que estiver doente, independentemente da sua enfermidade, a Tua palavra declara, Tu levaste sobre Ti, Jesus Cristo, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Eu aplico o Teu sangue sobre todos, em nome de Jesus Cristo, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração de relacionamentos, para que haja paz em cada coração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro para a glória de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus no lugar onde você está. Dê um aplauso forte, porque é um aplauso à sua palavra. É um aplauso a Jesus Cristo. Estamos mesmo terminando. E eu gostava que nesta noite fazer um apelo, não para pagar a live, não para pagar nada, mas para honrares este ministério. Nós temos a possibilidade de fazer uma oferta e, como sabe, infelizmente todas as comunidades que fazem parte, mesmo as igrejas católicas, qualquer fé neste tempo que vivem sem poder cultuar aquilo que eles cultuam, olhe para os estádios, olhe para os clubes, para tantos que não vão ter receitas. E nós não somos diferentes. Iremos estar com muita redução de receitas. Se quiser partilhar uma oferta de amor com este ministério, nem que seja pouco, nem que seja €1, temos a possibilidade, eu vou pedir, já está no ecrã, que você pode ver, pode pagar através do MBWay, com o número que está aí mencionado, que é o 939546174. Quem já sabe trabalhar com MBWay, quem não sabe, basta ir a um multibanco e ativar o MBWay na sua própria conta e pode fazer a sua oferta de uma forma muito simples, só usando este número no seu telemóvel e com a aplicação do MBWay, e você pode abençoar este ministério nas suas despesas. Também, quem quiser de uma forma mais tradicional, temos aí o IBAN. Se precisar do código SWIFT, a gente também pode arranjar por lá, se não está aí nesse cartaz. No entanto, faça a sua doação, nem que seja €1, nem que seja pouco, mas abençoe. Ora a Deus e diga: Deus, o que é que eu posso? Eu não estou a dizer se tu pertences a uma outra comunidade para dares o teu dízimo, outra coisa qualquer, deves dar na tua igreja. Mas se quiseres honrar este ministério com uma oferta de amor, aí Deus te abençoará com toda a certeza. Não é para pagar a pregação, não é para pagar a bênção, é para abençoar e proteger financeiramente também este ministério. Por isso, eu quero terminar este culto agradecendo a vossa presença. E acredito que milhares de pessoas, ou milhões, só Deus sabe, poderão assistir a esta reunião. Por isso, divulgue, por favor. É uma forma de evangelismo, é uma forma de podermos ajudar os nossos relacionamentos. Eu sei que também há milhares, milhões de lives ao mesmo tempo. Toda a gente está fazendo os mesmos cultos, cada um à sua forma, cada um no seu estilo de culto, mas que Deus possa te usar. Que Deus abençoe. Obrigado, um bem-aja para todos os que estiveram connosco e para também, eu peço que dê um aplauso aos nossos irmãos que estiveram aqui a poder nos ajudar no louvor. Domingo pelas 10 da manhã estaremos de novo neste lugar para fazer o culto neste altar.